sejam muito bem-vindos. Hoje venho-vos trazer mais uma opinião. Agosto foi o meu querido mês de agosto, como dizia a Silvéria, e foi um mês quadrado, com muita banda desenhada. Como eu já falei na minha TBR, aliás, na minha TBR não, no meu resumo de agosto, eu li o Sandman. Então foram estes volumes todos. 11, vai lá. Eu li em agosto, li 7 e no dia 1 de setembro li os restantes 4. Mas vou contabilizar como se fosse tudo para o mês de agosto e para o agosto ao quadrado. Eu já vos disse no resumo que estava a adorar e o final foi ainda melhor. Sandman, para quem ainda não viu, é uma banda desenhada, uma graphic novel desenhada por Neil Gaiman. Desenhada não, escrita por Neil Gaiman. E como Neil Gaiman é algo sempre um pouco assim para o estranho. Nunca é nada muito palpável e ficamos sempre no terreno do que é abstrato. Sandman é o mestre dos sonhos, é o Morfeu, é o ser que supostamente rege todo o universo ligado ao sonho. E isto é a história de Morfeu, de Sandman, desde o primeiro volume, em que ele é raptado, até ao último, que não vou dizer o que acontece. Podemos dizer também que é uma espécie de saga familiar, porque ao mesmo tempo que vamos conhecer no Sandman, também vamos conhecer os irmãos de Sandman. Os irmãos de Sandman são os Eternos. Eternos, como eu já vos disse, são bastantes. E como a Mafalda disse, na opinião dela, em português, por acaso, ficaram quase todos a começar por D. Temos o desejo, o desespero, o delírio, temos o destino, a morte, o sonho e o mais um, que eu não vou dizer o nome. Os volumes, esta história de Sandman é um pouco diferente do normal. Porquê? Porque não vamos ter numa linha uma história, ou seja, com um objetivo fixo de história e sempre centrado naquela narrativa. Vamos tendo, os livros são quase como se fossem contos independentes. Aliás, alguns dos livros têm vários contos independentes. Só que vamos tirando pequenos pós que vão construir a personagem do Sandman. E poderia dizer-vos que talvez ia ser estranho, poderíamos perder muita informação. Talvez se lerem as histórias muito afastadas, sim, vocês não vão conseguir captar, porque há muitas personagens que também aparecem e voltam a aparecer passado 5 volumes. E há muitas histórias que volta-se a apagar um fio que ficou solto atrás e que volta a desenvolver num livro mais à frente. Por isso, ler separado, se vocês quiserem saber a história toda do Sandman, ler separado não é muito boa ideia. Se quiserem só ler pelo prazer de ler, podem claramente ler, porque acho que não fica assim muita informação a falhar. Até, pelo menos nos últimos volumes. Nos últimos volumes já não é bem assim. Posso-vos dizer mais ou menos por alto o que é que se passa nesta história. No primeiro volume, que é Prelúdios Noturnos, o Sandman é raptado durante 100 anos e é as consequências que acontecem se o Rei do Sonho não estiver no universo dele. É interessante ver como a falta de sonho pode levar-nos a muitos problemas. No segundo é a história de uma personagem que é uma consequência do ter havido problemas no universo do sonho e é o Sandman a tentar resolver esse problema. Na Terra dos Sonhos já temos vários contos independentes e que vão-nos dando já algumas pistas do que é o Sandman. No quarto volume, na Estação das Brumas, Sandman resolve resolver um erro que ele fez há alguns anos. E é aqui que já começamos a conhecer mais a família do Sandman e o próprio Sandman. É neste que existe um crossover também com o personagem do Lucifer, da DC. E o Sandman não tem... Por acaso este livro fiquei muito triste porque não tem o desfecho que eu gostaria a contar. Um Jogo de Ti é outra personagem que estaria no segundo e que também está com um problema e que tem que resolver, tem que passar esse jogo para resolver. No sexto, que é o Fábulas e Reflexões, é outro livro também com muitos contos. Este tem alguns contos que são vários pontos específicos da história da humanidade. E temos vários personagens, o Marco Polo, o Imperador Augusto, temos mais conhecidos. Tem a história do Orfeu,
temos a Calíope é na Terra do Sonho. Temos também uma parte da Revolução Francesa, com outra personagem muito famosa também da Revolução Francesa. Temos várias histórias em que vão-nos também dando algumas aparições do Sandman. Mas não é exatamente talvez o livro que nos dê mais informação. No entanto, as histórias são muito giras e gostei muito. Foi talvez os que eu tenha gostado bastante também. Vidas Breves é talvez a partir destes volumes que a saga familiar do Sandman adensa-se. Por isso, se vocês lerem até aqui e quiserem continuar a ler os passados, a partir daqui é melhor parar, porque isto aqui vai se adensar muito e muito. Vidas Breves é quando o Sandman decide ajudar uma irmã dele e desenvolve-se aí uma missão. A estalagem do fim do mundo foi talvez o livro que me desiludiu mais, porque ao longo do livro não temos assim grande informação. No entanto, o final é abismal e só nos dá vontade de sentarmos e ler os restantes três, que foi isso que aconteceu comigo. As Benevolentes foi um livro que em Portugal dividiu-se em dois. Ficou As Benevolentes parte 1 e As Benevolentes parte 2. É um desfecho fantástico para a história. E a Vigília é o fim da história. No entanto, foi talvez o volume que para mim ficou assim um bocado aquém. Parece que é um fim solto. É um fechado a cortina e acho que não contribui assim tanto para a história. No entanto, temos vários personagens que aparecem aqui e temos várias informação que fica um bocadinho solta ao longo da história. Por isso, não deixa de ser um volume necessário. Mas houve ali uma parte, especialmente um conto, que eu não gostei nada. Achei que era um bocado desnecessário para esta parte da história. No entanto, é uma saga fantástica. Fiquei com vontade de ler muito mais. Tive pena que tivesse acabado Sandman, porque de facto Sandman é uma história muito, muito boa. A arte não é exatamente daquele género que eu gosto mais. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Não é exatamente das que eu gosto mais. As capas estão engraçadas, mas a própria arte em si não é da melhor. Eu gosto mais de artes com aguarelas ou pretos e brancos. A arte deste... Como são vários autores, a arte também vai mudando consoante os artistas que desenham. Mas não é exatamente o que eu gosto mais. E também as letras, porque conforme os personagens, por exemplo, o Sonho tinha uma forma de escrita dos balões diferentes. Há uma irmã dele que é Desejo, também tem uma forma diferente de aparecer nos balões dela, e era horrível a letra, não se percebia muito bem o que é que estava lá escrito. Há outra personagem que não aparece muito aqui, mas que devido a um problema facial dela também tem uma forma de falar diferente, e a forma como estava escrita, e eu sou sincera, eu quase não percebi nada do que ela dizia, ainda bem que ela não aparece muitas vezes, porque iria-me faltar muita informação, mas de resto lê-se perfeitamente e está fantástico. Eu não vos consigo explicar mais, porque só lendo é que conseguem perceber o quão bom é estas graphic novels. Eu agora quero ler, sei que existem algumas soltas, alguns spin-offs que ficaram aqui da série, nomeadamente a da Morte. Há uma da Delírio também. E sei que a Morte também aparece nos livros da magia, que também são do Neil Gaiman. E por isso queria ler bastante esses para acabar esta saga familiar. Tenho pena que algumas das personagens não tivessem sido desenvolvidas, porque todos tinham muita e muita informação, tinham imensa informação para se desenvolver e criar. Todos eles são uma saga deles. Todas as personagens são muito complexas, têm backgrounds com tantas camadas, tanta densidade, que dava para conseguir desenvolver muitas histórias a partir de cada um. A Morte, adorava saber o porquê da morte, como é que funcionava a morte em si, porque nós não temos muito acesso a isso. Por exemplo, gostava de saber o que é que aconteceu à Desespero e à Delírio. Ficámos sem perceber bem o que é que acontece. Também não percebemos porque é que o Desejo é como é.
E então daria muito mais para desenvolver e tenho pena que não se tenha pegado. Quem sabe, daqui a uns anos isso pode acontecer. Por enquanto, ficamos aqui com o Sandman, que sabe a pouco, se querem que vos diga, soube mesmo muito a pouco. Mas gostei bastante e foi um bom mês. Tenho pena não ter conseguido ler mais para o gosto ao quadrado, e ainda assim foi saboroso. Digam nos comentários se já leram Sandman, se gostaram, se ficaram curiosos, e até ao próximo vídeo. Tchau!